A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 55, e vamos ler dos versos de 6 a 11. Isaías, capítulo 55, versículos de 6 a 11. Isaías, capítulo 55, versículos de 6 a 11. Quem encontrou, diga amém. O tema da mensagem de hoje é tempo de buscar a Deus. O texto nos diz assim: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenha regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Amém? Quero começar, meus irmãos, a mensagem desta noite fazendo a afirmação que é o título da mensagem. É tempo de buscarmos a Deus. É interessante que nós estamos vivendo um período, meus irmãos, e logo alguns anos atrás se falava de marola. Os irmãos vão lembrar bem que Lula, em uma entrevista, e aí começou uma crise nos países asiáticos, e aí eram os famosos tigres asiáticos que pegavam a China, Japão e Coreia, e que na época estavam crescendo muito financeiramente no mundo, e aí tinha o pensamento que eles iriam dominar o mundo, principalmente a China. E aí teve uma queda na bolsa de lá, e isso afetou o mundo como por inteiro. Por quê? A maioria de nós temos aparelhos celulares, computadores. Se você pegar na etiquetinha lá, está lá, Made in China. A maioria dos componentes eletrônicos hoje são feitos na China. E por quê? É um motivo muito simples. A força de trabalho na China é muito barata. Então vale muito mais a pena a empresa contratar uma empresa chinesa para fazer toda a parte de componentes eletroeletrônicos e comprar. Por exemplo, você pega o iPhone, né, conhecidamente, o telefone da maçãzinha, os componentes dele são todos feitos aonde? Na China. E não é diferente. Muitas coisas que nós temos no mercado hoje é chinês. E aí, na década, nesse período, se falava muito no mundo que a China seria a primeira economia no mundo. Mas aí teve a crise, e aí, uma vez, estavam entrevistando Lula, e Lula, a economia no Brasil, na época, estava bem equilibrada, e aí ele falou assim: isso é simplesmente uma marola. E isso acabou fazendo muito sucesso na época. Por quê? Porque logo depois dessa palavra, a crise acabou chegando no Brasil. E o Brasil acabou sofrendo. E não tenham dúvida que de quando começou todas essas oscilações no mundo financeiro ou no mundo econômico, também atinge o Brasil. E o que nós vivemos hoje é um reflexo disso. Mas não é só a economia que está em crise. A saúde está em crise. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que disse que na Alemanha, em um dia, foram
comprovado 50 mil casos de Covid. E aí já estão falando que na Alemanha é a quarta onda. Né? Pensando, meu Deus do céu, misericórdia. E no Brasil falando que está o perigo de começar a terceira onda, lá já está na quarta onda. Imagina o que é isso. Imagina país de primeiro mundo, que a Alemanha realmente é país de primeiro mundo e vive a realidade de país de primeiro mundo. Lá se sofre com a quarta onda e a gente vê os números do Brasil, né? Hoje em dia, né, os números, 60% de todo brasileiro já foi vacinado, tomou pelo menos uma das doses, e toda essa propaganda, e vem um susto, né? Porque está chegando o final de ano, período de festa, período de muita gente na rua, é Natal, é Ano Novo, é Carnaval. Qual é o medo? Depois que o Carnaval passar. Podem ter certeza que até o Carnaval os números do Covid vão ser maravilhosos, recuperados, olha, ninguém morre mais, ou se morre, pouquíssimas pessoas. E nós no Brasil já passamos por isso. Os irmãos lembrarem, no primeiro ano do Covid, quando estava no período chegando da eleição, parecia que não tinha Covid no Brasil. Liberou-se tudo e depois da eleição, todos os casos explodiram novamente, toda a preocupação, todas essas coisas. Então, para resumir, o mundo está em crise. O Brasil está em crise, o mundo está em crise, mas também não é só economia. Vivemos também uma crise moral. E a crise moral está diretamente ligada ao ser humano, porque atinge diretamente o caráter do ser humano. E aí a gente começa a pensar, meu Deus do céu, é crise na economia, é crise na saúde, é crise moral. O que fazer diante dessas coisas? E aí Isaías vem com essa palavra. Está em crise. Sabe qual é o segredo? Busque o Senhor enquanto se pode achar. E por que Deus faz esse convite para nós buscarmos a Ele? Porque, meus irmãos, a solução dos nossos problemas não está na economia, não está na saúde e muito menos no caráter humano. E por que muito menos no caráter humano? Graças a Deus nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, mas continuamos com todas as nossas tendências e características humanas. E se não é Deus para trabalhar nas nossas vidas, faríamos tudo o que sempre fizemos. Mas graças a Deus o Senhor entrou na nossa vida e mudou a nossa vida. E hoje somos nova criatura. O Senhor nos faz um convite nesta noite de voltarmos a buscá-lo de todo o coração. Pastor, o Senhor está dizendo que eu não estou buscando ao Senhor? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Senhor está nos conclamando a vivermos uma vida de inteireza e integridade na presença do Senhor, apesar das circunstâncias. Porque para nós, seres humanos, é muito normal servirmos a Deus de todo o coração quando tudo está bem, quando as portas se abrem, quando tem bênção do Senhor, quando as coisas estão dando certo. Ah, estou bem, estou na bênção, glória a Deus, aleluia. Quando a coisa começa a apertar, a tendência humana é ir desanimando e falar, puxa vida, Senhor, o que está adiantando eu jejuar, o que está adiantando eu orar, o que está adiantando eu levantar de madrugada, o que está adiantando eu fazer as coisas para o Senhor? Sabe o que está adiantando? E, independente da situação, Deus continua sendo Deus. Hoje foi louvado pelo Ministério de Louvor, Deus fiel. Meus irmãos, eu tenho pensado muito nessa realidade da fidelidade de Deus. Se nós vivêssemos um pouquinho da fidelidade de Deus, como Deus quer que nós vivamos, a nossa vida seria completamente diferente. Eu tenho dito aqui que nós confiamos desconfiando. Nós acreditamos sem acreditar. Nós falamos que tem fé, mas para determinadas coisas nós não temos fé. Nós falamos na providência do Senhor, mas em determinadas coisas não esperamos a providência do Senhor. E o Senhor está nos conclamando hoje a mudarmos esse posicionamento e falarmos, Senhor, olha, eu quero te buscar de todo o meu coração. Por isso que Isaías, no versículo 6, ele fala, olha, procurem a ajuda de Deus enquanto vocês podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. O Senhor quer nos ensinar nessa noite que Ele sempre está perto de nós. Se alguém se afasta, somos nós. Ele não, Ele continua fiel. Ele não muda, faz parte da essência do Senhor. Agora, a atitude tem que ser minha. Eu tenho que procurar, eu tenho que orar, eu tenho que me lançar, eu tenho que falar, Senhor, eu preciso do Senhor e eu quero viver nesta dependência do Senhor. E por quê? Ah, pastor, porque o Senhor vai voltar também, mas mais do que isso. Ponto fundamental de buscar o Senhor enquanto se pode achar, de procurá-lo de todo o nosso coração, é porque você e eu precisamos entender que Deus quer ter um relacionamento profundo conosco.
Meus irmãos, o céu para nós é uma promessa e vai se concretizar, porque vai ter o arrebatamento da igreja, eu não tenho dúvida. Pastor, quando vai ser? Eu não sei, mas a Bíblia diz que vai acontecer. E a Bíblia é a palavra do Senhor. E o Senhor diz nesse mesmo texto que a palavra dele não volta vazia. Então, se ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Nós não sabemos quando vai acontecer. Então, nós temos que regar no nosso relacionamento com Deus todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Ah, é porque você é arrebatado? Não, porque Deus tem prazer em se relacionar conosco. Porque Deus quer ter profundidade relacional conosco. Porque Ele quer se revelar a cada um de nós. Quando? Todos os dias. Pastor, todos os dias, todos os dias. Você acordar, Deus quer falar com você. Durante o dia, Deus quer falar com você. Por isso, que à medida que nós passamos a entender isso, quando Paulo diz lá, orai em todo o tempo. Meus irmãos, orai sem cessar. Que é isso? É uma atitude de oração o tempo todo. Porque nós pensamos, olha, mas eu entrei no quarto e orei amém, glória a Deus e aleluia, e continue fazendo isso. Mas é muito mais do que isso. É uma vida em oração. É você estar andando, está orando. Você está fazendo as coisas, está buscando ao Senhor. É tudo aquilo que te envolve, você está ali, nessa conversa com Deus. E Deus tem prazer nisso. Agora, o que Deus quer fazer com que nós tenhamos a noção nesta noite? Que tudo isso o Senhor já deu para nós. Tudo isso já está acessível a nós. Tudo isso, Deus, na pessoa de Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, já executou essa obra para que hoje nós pudéssemos aproveitar dela. Então, o que muitas vezes falta é a nossa atitude de ir e buscar tudo aquilo que já está disponível. É como se fosse dinheiro na conta, né? Todo mundo fica torcendo para o dia que o pagamento vai sair. E aí eu me lembro que na empresa, quando chegava o dia 5 ou dia 20, de manhãzinha alguém já chegava e falava assim, olha, já caiu. Período agora de novembro e dezembro, era alegria quando caía o 13º. Aí era uma festa, assim, olha, já caiu. Está lá, pode acessar, pode sacar. Deus está dizendo para você que já está lá. Você pode acessar o poder do Senhor, você pode viver essa intimidade profunda com Deus. Já está disponível, já está liberado para você. Agora, a atitude é pessoal. Eu tenho que querer isso na minha vida. Eu tenho que sair do estado da inércia ou do estado do conforto e falar, Senhor, eu preciso te buscar. Isso, nós temos que sentir a necessidade, meus irmãos. Muitas vezes nós não buscamos ao Senhor porque nós não achamos necessário buscar o Senhor. Nós achamos que está bom, de tudo aquilo que Deus fez já está bom. E Deus está dizendo para nós que Ele tem mais dele para as nossas vidas. Ele quer se revelar mais, Ele quer falar mais, Ele quer agir mais, Ele quer abençoar mais, Ele quer operar mais, Ele quer ter mais liberdade no nosso meio, Ele quer falar mais conosco. Tudo Deus quer mais. E isso só depende de mim. O diabo não pode afetar isso. Não, pastor, não pode. O diabo vai se levantar como sempre se levantou. Mas ele não pode te impedir de ouvir a voz do Senhor. Ele não pode te impedir de sentir a presença do Senhor. Ele não pode te impedir de poder receber de Deus tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Nada e nem ninguém pode fazer isso. Por isso que o Senhor diz, olha, é tempo de buscar. É tempo de buscar. Pastor, e qual a forma de buscar? A Bíblia é muito simples quando fala sobre isso. Fala que para buscarmos a Deus, nós precisamos primeiro ter um coração sensível e quebrantado. Depois de ter um coração sensível e quebrantado, para buscar a Deus eu preciso querer. Porque se eu tenho um coração sensível e quebrantado e eu quero buscar o Senhor, meus irmãos, eu vou ler Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou acordar de madrugada, todas essas coisas. E aí não é peso, porque se torna algo natural nas nossas vidas. Eu vou fazer porque eu tenho prazer em fazer. E entenda que à medida que nós tomamos ou assumimos esse posicionamento, as portas espirituais acabam se abrindo para que Deus comece a atuar na nossa vida.
Muitas vezes se ensinou na igreja que essa manifestação do poder do Senhor tinha que ser algo assim miraculoso, o céu se abrir e vir rajadas de fogo espiritual e tomar conta de nós, e de repente nós abrirmos os olhos e vermos em cada uma chama espiritual. É simples, muito mais simples que isso. É um coração aberto e sensível. É falar: Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida. Senhor, eu preciso que o Senhor me encha da tua presença. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. E quando nós passamos a entender essa realidade, meus irmãos, a nossa vida diante de Deus muda. E muda por quê? Porque eu passo a querer estar na presença do Senhor. Eu fico assustado quando alguns pastores falam que, não, olha, o mundo não é atrativo. Não, mas o mundo é atrativo. O mundo não tem coisas boas. Outro engano, no mundo tem coisas boas, sim. Quem disse que no mundo não tem coisas boas? Tem coisas boas. Pode não ter coisas que edificam a nossa vida diante do Senhor. Mas se não tem coisas boas, tem. E aí é o nosso grande desafio. Porque se o mundo tem coisas boas e na presença de Deus tem coisas boas, qual eu vou preferir? E é exatamente dentro dessa realidade que Deus nos manda buscá-lo de todo o nosso coração. E aí vem a atitude. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu não aceitei simplesmente pelo fato de romper com toda a vida que eu tinha antes. Isso também, mas o mais. Porque eu senti algo dentro de mim que mudou tudo aquilo que eu entendia por ser feliz na época que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Pastor Cláudio, o senhor teve algum arrependimento de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador? Arrependimento não. Agora, algumas vezes na vida cristã, você pensou em desistir e abrir mão de tudo? Pensei. Mas todas as vezes que eu pensava nisso, eu começava a enxergar que aquilo que Deus tinha feito e estava fazendo na minha vida era muito maior do que tudo aquilo que eu já tinha vivido. E isso, todas as vezes que vinha o desânimo, pensando nisso, gerava um ânimo novo para seguir adiante. E de repente é o que tem acontecido na vida de muito crente. Ao invés de olhar para o Senhor, começa a olhar tantas situações difíceis que passamos, tantas lutas que enfrentamos, tantos problemas que passamos na vida, tantas situações que querem nos afastar da presença do Senhor. Mas Deus está te fazendo um desafio ou um convite nessa noite. Olhe para Ele. Ele tem te sustentado, Ele tem te abençoado. Mesmo nos momentos difíceis que você tem passado, Ele tem sido contigo, Ele não te abandona. Por isso que Ele está te convidando hoje. Procure-o, busque-o e busque-o de todo o coração. E por que o Senhor nos faz esse convite? Para enxergarmos 3 formas do Senhor agir. A primeira forma, Deus nos faz esse convite, porque Deus tem o poder de restaurar a situação humana. E aí eu quero ler o versículo 7 que diz assim: que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. A coisa mais maravilhosa que o Senhor faz em nossas vidas quando nós passamos a buscá-lo de todo o nosso coração, sabe o que é, meus irmãos? O Senhor nos muda. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo nós somos novas criaturas. Somos transformados pelo poder do Senhor. Por isso que o autor, Isaías, diz, olha, que as pessoas perversas mudem a maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele quer agir de 2 formas. Primeiro, Ele quer ter compaixão. E ter compaixão é sentir a dor do outro, mas não é só sentir a dor do outro. É também se colocar na posição do outro. O Senhor sabe o que você está passando, o Senhor sabe as suas lutas, o Senhor sabe as suas dores, o Senhor sabe os seus conflitos, o Senhor conhece os seus problemas e Ele está dizendo para você na noite de hoje, Ele tem compaixão de cada um de nós. Ele sabe quais são os sentimentos que estão passando no seu coração. Ele sabe as dores e as aflições que estão na sua alma. Ele tem compaixão. Você não é um esquecido e uma esquecida do Senhor.
O Senhor é contigo e Ele quer agir na sua vida. E por que Deus quer agir nas nossas vidas? Porque Ele é o Deus que nos perdoa. Quem nunca errou? Quem nunca errou? Quem nunca pecou? Mas o Senhor nosso Deus, Ele é pronto a perdoar. Eu fico admirado, meus irmãos, que quando eu leio a história de um rei chamado Manassés, foi o rei mais perverso do reino do norte. Ele fez tudo o que desagradava a Deus, meus irmãos. Até coisas diante do Senhor que eram abomináveis, Manassés fez. E é interessante que você vai lendo, e principalmente no livro de Reis, geralmente tem a frase assim: e fez o que era mal perante o Senhor e morreu. E de Manassés é diferente. E diz que ele fez o que era mal diante do Senhor. Mas tem um detalhezinho na história de Manassés. Diz que no final da vida de Manassés, ele se arrependeu. Deus é tão perdoador, meus irmãos, que ele não pôde ser sepultado junto com os reis que tinham feito coisas boas. Mas ele também não foi sepultado junto com os reis que tinham feito coisas más. Ele foi sepultado no lugar separado, porque ele se arrependeu. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Que independente do que aconteceu na sua vida, dos erros e acertos, dos pecados cometidos, das situações que muitas vezes sabemos que fizemos e desagradou a Deus, Ele está dizendo para nós que Ele é um Deus que perdoa. E esse Deus que perdoa é o Deus que dá nova chance. Sabe por quê, meus irmãos? O propósito de Deus sobre as nossas vidas é gerar vida, e vida na presença dEle. O Senhor quer que nós sintamos a presença dEle em todos os instantes. Em casa, no trabalho, dirigindo, fazendo compra, dormindo, sentindo a presença do Senhor o tempo todo. Por quê? Porque esse Deus que faz esse convite para nós, Ele fala o seguinte: voltem para o Senhor, não perca tempo não. Muitas vezes nós perdemos tempo, e o perder tempo nisso, espiritualmente falando, é todas as vezes que você pode estar buscando a Deus e não busca a Deus buscando outras coisas. E o Senhor está falando: volte para mim, volte para mim, volte para mim, volte para mim, busque-me. Porque, meus irmãos, todos aqueles que buscam o Senhor acabam achando o Senhor. Porque Deus tem prazer em se revelar para os seus filhos. E aí, à medida que isso vai acontecendo, entenda uma coisa: o Senhor começa a nos dar vitória em meio a rendição. Eu vou me rendendo ao Senhor e o Senhor vai me dando vitória. E aí eu me rendo mais ao Senhor e o Senhor vai me acumulando das suas bênçãos. E eu vou me rendendo mais. Então essa vida de rendição que o Senhor espera de nós já está disponível. Porque Ele tem vitória para nós. Eu acho interessante que nós recitamos todos os cultos, posto todas as coisas daquele que me fortalece. Muitas vezes já preguei aqui na passagem de Romanos: o Senhor nos faz mais que vencedores, é promessa de Deus para nós. Mas para Deus fazer tudo isso, ou todas essas coisas, Ele quer que nós trilhemos o caminho da rendição. Meus irmãos, nós não somos nada sem o Senhor. Nada, nada. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas todos os dias e o dia todo. E quando nós entendemos isso, as portas do céu se abrem para nós. E Deus passa a agir em nossas vidas de uma forma diferente. Entenda uma coisa. E o que Deus quer mudar é a forma que nós o enxergarmos. Muitas vezes, nós enxergamos Deus de uma forma meio distorcida, achando que Ele não quer fazer o que Ele pode fazer, mas para mim Ele não quer fazer isso. Não. Deus sempre está disposto a nos abençoar, independente da situação. Mas para isso, nós temos que aprender e vivenciar esse caminho da rendição. Se lance diante do Senhor. Não é mais tempo de perder tempo.
E aí, muitas vezes, quando a gente fala isso, muitos crentes pensam, porque Jesus Cristo está voltando. Também, mas o fator primordial não é pelo fato de Jesus Cristo estar voltando, é porque Deus tem prazer em agir nas nossas vidas. E Ele quer agir nos nossos corações. Então não é mais tempo de simplesmente deixar a vida cristã passar por você. O Senhor quer que você vivencie a vida cristã todos os dias da sua vida. Segunda forma que o Senhor quer se revelar a nós à medida que o buscamos, enquanto temos tempo de buscá-lo. Que Deus tem poder para restaurar o pensamento humano. Versículos 8 e 9 dizem assim: O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima do céu. A revista atualizada diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E é interessante quando nós pensamos isso, quando linkamos novamente com uma passagem de Romanos, que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes nós falamos, olha, Deus tem os melhores pensamentos para você e Deus quer te abençoar das melhores formas possíveis. E Deus quer, porque os pensamentos dele estão bem acima dos nossos pensamentos. O que isso significa? Estas palavras são ditas a um povo que duvidou de Deus e do poder da sua palavra. E por que eu fiz questão de anotar essa frase? Porque muitas vezes nós, como servos e servas do Senhor, falamos que cremos, falamos que acreditamos, mas lá no fundo do nosso coração há dúvida. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Porque a dúvida é coisa do diabo. Não é não. A dúvida faz parte da nossa essência humana. É coisa do diabo. Nós somos seres humanos. Logo, duvidamos. Lembra de Tomé? Eu só vou acreditar se eu colocar meu dedo no furinho da mão, que na verdade não é na mão, provavelmente é aqui no pulso. Se eu colocar o meu dedo lá no furo, onde o cravo entrou, aí eu vou acreditar. Lembra de Jonas? Quantas vezes, meus irmãos, nós também somos assim, fazendo todas essas coisas? Porque a dúvida está na essência do ser humano. E a fé em Cristo, ela vem exatamente para tirar do nosso coração a dúvida. Porque a fé em Cristo nos leva à vitória. Quando o Senhor está falando isso, olha, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, ou que os meus pensamentos estão bem acima dos seus pensamentos. Ele está dizendo, olha, eu sei as dúvidas que há no seu coração. Eu conheço o seu estado. Eu sei quais são os seus conflitos. Mas eu posso agir. A grande diferença é essa, porque Deus conhece as nossas dúvidas e Ele começa a agir nas nossas dúvidas. Quantas vezes nós estamos com dúvida em determinadas situações e Deus levanta pessoas para falar conosco, muitas vezes um hino fala conosco, muitas vezes a mensagem fala conosco, muitas vezes nós recebemos uma mensagem do WhatsApp que fala exatamente na área que estava a dúvida. Por quê? Porque os pensamentos do Senhor são muito maiores que os nossos pensamentos. Os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito são os melhores possíveis. Deus sempre tem e quer o melhor para nós, meus irmãos. Muitas vezes, e alguns falam assim, mas eu não consigo enxergar isso, pastor. Não creia. Aí é hora de militar pela fé. Aí é hora de crer. Pastor, eu não estou vendo nada. Creia. Deus está nos convocando nessa noite para vivermos verdadeiramente uma vida de fé na presença do Senhor. E vou dizer para os irmãos, a dúvida acontece no coração de todo mundo. Todo ser humano.
Pastor, mas se eu tivesse naquela graça maravilhosa do Senhor, você é humano? É alguma coisa que Deus te falar, você pode vir a ter dúvida. Por isso que Abraão, meus irmãos, é tido como o pai da fé. Deus falava, e é interessante, ele se tornou pai da fé depois que ele se torna Abraão. Porque quando era Abrão, era duvidoso igual nós éramos. Mas à medida que ele teve uma experiência profunda com Deus, e em todo o Velho Testamento, todas as vezes que a pessoa tinha uma experiência profunda com Deus, Deus mudava o nome. Deixou de ser Abrão, um homem natural, e se tornou Abraão, o pai da fé. Deus está dizendo para nós nessa noite, no dia que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida verdadeiramente, você deixou de ser o homem natural, o Abraão, e acabou se tornando, ou foi transformado, em Abraão, o pai da fé. Por isso que o Senhor disse que hoje nós devemos viver por fé, andar de fé em fé, e crescer na fé, e progredir na fé. Tudo são termos bíblicos, tudo são passagens bíblicas, e Deus nos conclama a isso. E quando nós vivemos essa realidade, essa dúvida que muitas vezes vem aos nossos corações, você vai e fala assim, Senhor, mas eu creio que o Senhor pode. E aí quando você diz isso, você abre a porta para a operação de Deus na sua vida. Aí Deus começa a operar, e a operação dele se torna maravilhosa no nosso viver. Deus quer que você saiba que os planos dele são muito além do que nós imaginamos e que ele tem todo o poder para executar. O nosso problema, meus irmãos, como servos e servas do Senhor, é que a nossa fé é pequena. Se a nossa fé fosse um pouquinho maior, Deus faria grandes coisas em nossa vida. Mas ainda há tempo. Por isso que é tempo de buscar o Senhor. Ainda é tempo de pedir, Senhor, abra minha visão espiritual. Senhor, gera mais fé no meu coração. Pastor, mas se eu pedir isso, o Senhor vai ter que gerar situações para gerar fé. É verdade. Mas no final dela, você vai estar muito mais crente, muito mais servo, muito mais sensível, muito mais próximo ao Senhor. Todas as vezes que eu leio a história de Abraão, o sacrifício de Isaac, eu fico tentando imaginar, e se os irmãos separarem, quando acaba a história, Deus não fala do crescimento. Deus só dá uma palavra para Abraão e fala assim, agora eu sei que você me teme de verdade. Mas a Bíblia não fala como Abraão, qual foi o tamanho da edificação na vida de Abraão depois daquela prova, e nem na vida de Isaac. A Bíblia se silencia sobre isso. E aí eu tenho a curiosidade, falei, puxa vida, Senhor, já li muito sobre isso, e nenhum livro fala sobre isso. E aí eu fiquei pensando, por que Deus não fala sobre isso? E eu cheguei a uma conclusão. Deus não falou do depois da vida de Abraão, não falou do depois da vida de Isaac, porque na verdade, Ele quer que nós experimentemos. Porque de repente se Ele falasse, você fala assim, poxa, que lindo, olha, aconteceu isso. Mas aí você já tinha aprendido aquela lição. Como Ele não fala, Deus quer que nós busquemos. E aí vem uma pergunta simples. Qual o Isaac que você tem que sacrificar hoje? Qual o Isaac que eu tenho que sacrificar hoje? Porque à medida que nós abrirmos mão dos nossos Isaques, Deus vai gerar em nós a experiência profunda que necessitamos na presença dEle. E aí eu não tenho dúvida que cresceremos na fé e cresceremos na presença do Senhor. Aí o buscar o Senhor será prazeroso em nossas vidas, meus irmãos. Deus quer nos dar prazer na presença dEle.
E aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você tem tido prazer em estar na presença do Senhor? É prazeroso para você quando você está no seu devocional, quando você sai de casa para vir para a igreja, quando você tem que cantar ou participar ou apresentar os ministérios que você faz parte? Tem sido prazeroso? Eu quero dizer para você, Deus quer gerar prazer na sua vida. Como eu já falei algumas vezes, uma parte da minha família é muito voltada para o samba, samba e pagode. E eu ficava admirado de chegar hoje em dia, nesse período, na casa dos meus parentes em São Paulo, que militam nessa área do pagode e do samba. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eles estão se dedicando para as fantasias e o preparo, sabe para quê? Para o carnaval do ano que vem. Sem saber se vai ter carnaval ou não, mas já estão se preparando. E nós? Chegar em Olinda hoje, no barracão lá do Homem da Meia-Noite, eu não tenho dúvida nenhuma que vai estar lá pelo menos 100 pessoas preparando as fantasias para o ano que vem. Se chegar no galpão do Galo da Madrugada, ali na Rua Imperial, eu não tenho dúvida que vai ter mais de 200 pessoas trabalhando para o carnaval do ano que vem. E nós? E nós? Por que nós não temos essa mesma dedicação? Se nós servimos um Deus vivo, se nós servimos um Deus que nos abençoa, se nós servimos um Deus que se entregou na cruz do Calvário por nós para nos dar vida, e não é qualquer tipo de vida não, a Bíblia diz que Deus nos dá vida abundante. E nós? Deus na noite de hoje quer despertar em nós, meus irmãos, esse desejo de estar buscando ao Senhor, mas de todo o coração. Independente da situação que você está vivenciando, Deus quer que você o busque. E todo aquele que buscar o Senhor vai encontrá-lo. Porque a Bíblia diz que todo aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. É tempo de voltar a bater para a porta se abrir, meus irmãos. Pastor Cláudio, o que é esse bater? É buscar o Senhor. Volte a buscar o Senhor. Volte a ler Bíblia. Volte a jejuar. Volte a se consagrar. Volte a buscar Deus nas madrugadas. Volte a ter prazer na presença do Senhor. Grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. Mas há uma terceira forma. Deus tem poder para vigiar sobre sua palavra para cumpri-la. Versículos 10 e 11. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. É necessário que nós, Igreja do Senhor, entendamos. Deus dará o fruto da sua palavra. A palavra do Senhor não volta vazia nunca. Pastor, mas eu fiz e não vi. A palavra do Senhor não volta vazia. Eu preguei, mas não se converteu. Mas a palavra do Senhor não volta vazia. Mas olha, pastor, eu me dediquei e o resultado não foi esperado. A palavra do Senhor não volta vazia. Nunca. Nunca. Você pode até no momento em que você fez o plantio não ver o resultado.
mas o resultado vai aparecer. Porque Deus não volta atrás na sua palavra. E aí, à medida que entendemos isso, meus irmãos, nós passamos a compreender que bem-aventurado é aquele cujas ações, pensamentos e atitudes são dirigidas inteiramente pela palavra do Senhor e pela oração. Deus quer nos levar a um patamar, e quando você estuda sobre o avivamento, ou os avivamentos que ocorreram na história, sempre, antes de um grande avivamento, havia ou houve um grande período de crise. Sempre. Deus usa as crises do mundo para gerar quebrantamento no coração do povo dele, para gerar busca, para gerar mudança, para gerar entrega, para gerar coração sensível na presença do Senhor. Eu tenho dito que Deus quer de nós um pouco mais. Muitas vezes nós achamos que do jeito que está bom. E eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Me faça um pouco mais de ser seu servo. Me torne um homem de Deus melhor. Faça com que o meu coração esteja mais quebrantado e mais sensível ao Senhor. Por que, pastor Clóvis, o senhor tem pedido isso? O senhor já é pastor. É verdade. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? O ser humano se acostuma com as coisas. Tive um período na minha vida de tanto ler Bíblia, ler, você acaba decorando muitos versículos. E durante uma fase eu falei assim, Senhor, eu já sei tanto, acho que eu não preciso ficar lendo a Bíblia todos os dias. E aí passei alguns dias sem ler a palavra. E aí um dia de manhã eu acordei, fui fazer meu devocional, e eu sempre oro antes para depois ler a palavra. E quando eu estava orando, Deus começou a falar comigo e falou assim, quantas refeições você faz no dia? Eu falei, Senhor, tantas. Ele falou, e se você parar de se alimentar, o que vai acontecer? Eu falei, Senhor, eu vou ficar com fome. O corpo vai desfalecer. Eu vou perder as forças. E se eu não me alimentar, eu vou morrer. Aí o Senhor falou para mim, pois é. Espiritualmente, é do mesmo jeito. Pastor, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Mude a versão. Compre uma Bíblia na NVI ou na NTLH. A linguagem é mais simples. Você vai ler e vai começar a entender. Pastor, mas eu leio meia-noite. Mude o horário. Tenta ler de manhã antes de sair de casa. A vida cristã, meus irmãos, ela é dotada por atitudes. E Deus ama essas ações. E à medida que nós fazemos isso, aí Deus passa a operar nas nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos, puxa vida, pastor, mas será que não está bom do jeito que está? Eu não posso dizer que o seu compromisso com Deus está bom, não, porque eu sei do meu. Não consigo medir o relacionamento de ninguém aqui. Mas entenda uma coisa, você sabe se o seu relacionamento com Deus está bom ou não. Você sabe se você tem que voltar a crescer ou não. Você sabe a área que você tem que se render ao Senhor. Você sabe aquilo que você tem que fazer para crescer na presença de Deus. Eu posso ter noção, porque a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Mas só Deus conhece o coração. Então o que está passando aí dentro de você, só quem sabe é você e Deus.
Mas Deus te faz um convite hoje. É tempo de voltar. É tempo de buscá-lo de todo o coração. É tempo de pedir para que o Senhor possa fazer na sua vida tudo aquilo que Ele quer fazer. Vão ter lutas? Vão. Vão ter levantes? Vão. Vão ter desafios? Vão. Vão ter situações que vão gerar luta? Também irão aparecer. Mas há um Deus nos céus que não se esquece de nenhum dos seus. Há um Deus nos céus que está te olhando. Há um Deus nos céus que conhece o seu estado. Há um Deus nos céus que quer agir na sua vida. Porque Ele é um Deus. Ou Ele é o Deus, e não um Deus, mas é o Deus que é fiel. E Ele só quer uma coisa de nós nessa noite: a nossa rendição. O ano de 2021 está quase terminando. Pode não ter sido o ano que você esperou. Pode não ter acontecido as coisas que você esperava que acontecesse. Mas você está vivo. E isso é compaixão e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Isso é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mesmo o ano não tendo sido aquilo que você esperou, a graça do Senhor tem sido manifesta sobre as nossas vidas. E disso eu não tenho dúvida. Então eu quero terminar lendo o versículo 6. Procurem a ajuda de Deus enquanto pode achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que o Senhor nos abençoe. Chamar o ministério de louvor para louvar Deus fiel. Vamos colocar de pé e logo após nós estaremos orando ao Senhor.
és fiel, Deus. Sempre permanecerá fiel, Deus. Obrigado, Deus. Tu és fiel. Sim, Senhor, tu és fiel, Deus. Os meus dias estão em tuas mãos, Deus. Sempre serás fiel a mim, Senhor. Em todo tempo, Deus, serás fiel. Nós temos, Senhor, a tua fidelidade, Deus. Por isso cremos em ti, Senhor. Cada um de nós já conhecemos um dia a tua fidelidade, Senhor, por te mostraste. Tu revelaste a nós a tua fidelidade, Senhor, um momento em nossas vidas, Deus. Cada um aqui, Senhor, tem uma história para contar da tua fidelidade, Senhor. No momento, ó Pai, que precisamos de ti, Senhor, o Senhor mostrou a sua fidelidade a nós. Em casa, no trabalho, no momento de oração, Senhor. Onde chegamos, ó Pai, até esse momento que estamos estudando, ó Deus. Ó Senhor, como estamos sem força, ó Pai, o Senhor mostrou a sua fidelidade, Senhor. Nas coisas pequenas, ó Pai, e nas coisas grandes. Nós temos em tua fidelidade, Senhor. Sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor sempre é fiel e sempre vai cumprir, ó Deus, a tua fidelidade em nossas vidas. Por isso nós louvamos e agradecemos o Deus Santo e Bom. Sabemos, Senhor, que tu és fiel para cumprir o Senhor é fiel para cumprir. Obrigado, Deus Santo. E a primeira coisa que Deus quer fazer em nós é que nós aprendamos a nos lançar diante dele sem reservas. Porque tudo que nós necessitamos está no céu. E Ele nos oferece, e Ele quer, e Ele pode agir em nossas vidas para essa fidelidade. Eu estava preparando essa mensagem, Deus estava ministrando no meu coração, e Ele fazendo algumas perguntas. É a pergunta de um pai falando com o filho. Uma das perguntas que ele me fez é: por que nós, servos do Senhor, perdemos tanto tempo com tantas coisas e muitas vezes nem que fica na nossa mente? A gente fica. Jesus estava falando aqui, se não me engano, na quarta-feira. Estamos vivendo um período que muita gente tem maratonado, né? Pega uma série do Netflix, assiste 15, 16 episódios numa noite, de 50 minutos. Basta pegar. Vai pegar. Mas tem uma pergunta para você: se você passa uma noite maratonando, assistindo 15, 16 episódios, não ora nem uma hora, não estuda nem uma hora, a pergunta é: será que está faltando alguma coisa? Se você não quer pecar, não. Você não pode fazer uma coisa e deixar ser mais importante que lá. Alguns irmãos se assustaram quando cheguei no Vermont, me ligaram 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Nesse horário eu estou fazendo devocional. Se ligar nesse horário eu não vou atender.
agora, porque eu estou orando agora. Deus me está percebendo. Não é certo. Deus está dizendo para nós que é diante. A demonstração total da fidelidade de Deus sobre as nossas vidas não se dará quando houver em nós uma rendição, sem reservas, na presença do Senhor. Aí nós passaremos a receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Esse Deus que tem falado com você, esse Deus que tem falado comigo, esse Deus que tem falado com a Igreja Batista Missionária do Pernambuco, tem dito para nós e tem nós. Deus tem colocado no meu coração uma palavra que tem dito isso. Deus quer nos levar ao sobrenatural. Para Deus nos levar ao sobrenatural em nós. Nós precisamos. Nós precisamos falar, Senhor, eu preciso do teu sobrenatural na minha vida. Aí Deus vai manifestar esse poder glorioso dele em nossas vidas. E o nome dele será exaltado e glorificado em nossa vida. Quero ser uma irmã dele aqui à minha frente. Aniversariando hoje. Nós vamos orar por ela, vem aqui a camisa para ela. E vamos aproveitar, orar pela irmã dele. E é seguidinho, né? Vamos para o aniversário do Unicef. Vamos orar pelas duas, abençoando as irmãs. E nessa hora de oração, a gente vai orar, agradecendo a Deus pela vida de Mauricéia, pela vida da irmã Neide, também por nós. Eu quero que você ore junto. Sabe por quê? Eu não posso entrar dentro do seu coração e abrir, virar a chavinha do seu coração para o Senhor. Deus é tão individual que só você pode fazer isso. Ninguém pode. Aqui tem. Deus quer nos levar ao sobrenatural. Deus quer nos levar a esse período de rendição. Só depende de uma pessoa, sabe quem? Eu. Se eu quiser, Deus vai fazer. Porque Ele tem prazer em se revelar aos seus filhos. Vamos falar assim. Maravilhoso, poderoso Deus, em nome de Jesus. Está Deus na vida, meu Pai. Eu estou Deus completando mais uma vida. Senhor, manda que eu quero, Deus, na tua frente, na tua visão. E o Senhor conhece a tua fé. Na divisão da alma e da vida. Você dá ela tudo que ela precisa. Toma nas tuas mãos, Senhor, mais saúde, mais vida. Para ela, Senhor, mais desejo de ser adorável. Derrama a tua graça de promoção e a tua misericórdia, Senhor, na vida, Senhor, na tua serva irmã. Também na tua serva irmã Maria, Senhor. Também, Senhor, na tua aniversário. Senhor, dê a ela, meu Pai. Você é filho. O Senhor é o Pai de Senhor. Ninguém, Senhor, me vai negar. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Leve ela com teu sangue. Ajuda tuas vidas, Senhor. No nome maravilhoso de Jesus. Nós louvamos e te agradecemos. Amém, amém. Permaneça com seus olhos fechados. Pai, oh Deus, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra diz, Deus, é tempo de buscar, Senhor. Buscarmos aqui, Pai, quando podemos encontrar o Senhor. E sabemos, Pai, que o Senhor está disposto a se revelar a nós, ó Pai. O Senhor, que o Senhor espera de nós é um coração rendido em tua presença, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vai agir de uma forma especial, Pai. Em cada uma de nossas vidas, porque nós necessitamos do Senhor, nós precisamos da tua presença nas nossas vidas, ó Pai. Nós precisamos do teu agir, ó Deus, leva-nos, Pai, no teu sobrenatural. Senhor, nos dê visão, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, ó Pai, para que possamos ver, ó Pai, espiritualmente falando, tudo aquilo que o Senhor tem nos levando para nós, ó Pai. E também, meu Deus, quebrando o nosso coração, Pai,
que possamos, Pai, sentir, ó Pai, e fazer tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Senhor, tira-nos do natural e leva-nos, Pai, ao sobrenatural. O Senhor, tira-nos, Pai, a visão natural e leva-nos, Pai, a visão espiritual que o Senhor tem reservado para nós em nome de Jesus, ó Pai. Marca a nossa vida, marca nossas histórias, Pai, para a glorificação do Teu nome. Ó Senhor, muda, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, de toda dúvida, todo medo, todo conflito, Pai. Ó Senhor, tira do coração dos Teus filhos e filhas nesta hora, em nome de Jesus. E venha, Pai, a Tua bênção, Pai, para a glorificação do Teu nome. Ó Senhor, renova as forças físicas, mas também as forças espirituais. Renova os dons, renova os talentos, batiza no Teu Espírito Santo, Pai. Encha, Senhor, a Tua igreja com a Tua presença para a glorificação do Teu nome, Pai. Ó Senhor, porque precisamos do Senhor, Pai. Nada somos, Pai, e nada temos, Pai. Se o Senhor não for conosco, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Tira de nós a religiosidade e implanta no nosso coração a espiritualidade, Pai. Leva-nos, Pai, ao profundo contigo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, e o Senhor tem prazer em se revelar ao Teu povo, Senhor. Então, Senhor, vai se revelar na cada um de nós que estamos aqui, Senhor, para a glorificação do Teu nome, Pai. Estamos vivendo dias difíceis, Pai. Estamos vivendo dias de crise, Senhor. Mas, Pai, nós sabemos que o Senhor na crise revela o Teu poder, ó Pai. Nós sabemos, Pai, que em meio à crise o Senhor gera avivamento, Senhor. Ó Senhor, nós sabemos que na crise, Pai, o Senhor muda quadros e muda histórias, Pai. Aleluia. Por isso transforma, muda, Senhor, abençoa, Senhor. Derrama da Tua graça, Pai, em nome de Jesus. E que todas as amarras, ferrolhos, correntes espirituais, ó Pai, toda falta de visão, Deus, seja tirada do nosso meio, Pai. Venha a Tua bênção, Senhor, para a glorificação do Teu nome, Senhor. Oh, Deus. Que meu Deus sabemos que isso é a Tua vontade para a nossa vida. Para, Pai, leva-nos para os nossos lares. Debaixo da Tua bondosa mão. Continua ministrando, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. No decorrer desta noite, Pai. As pessoas que entraram aqui nesta noite, Pai, sentindo dor nas costas, dor de cabeça, mal-estar. Senhor, nosso Pai, agora pedimos, Pai, que a bênção de Jeová Rafá, Pai, o Senhor que sara, venha sobre a Tua igreja, Senhor, para a glorificação do Teu nome. Oh, aleluia! Deus, em nome de Jesus, manifesta, Pai, o Teu poder no nosso meio. Nos dê uma noite, Pai, revigoradora e abençoada, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, todo levante espiritual na área de perturbação, Pai, nos lares, Pai, das famílias aqui representadas, eu repreendo agora em nome de Jesus. Ministra agora os guerreiros e ministradores sobre cada lar aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor, abençoa-nos, Pai, abençoa-nos nesta noite, da Tua graça. Nos dê um sono repousador e revigorador para a honra, a glória e o louvor do Teu nome, Pai. Continua nos abençoando, Senhor. Leva-nos para os nossos lares, e vai estar Tua mão noutra mão. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as Suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor,